Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos iniciar hoje o estudo do livro de Jeremias, o profeta chamado do profeta das lágrimas, ou profeta chorão, como alguns aí querem intitulá-lo, Pelo fato de que ele, embora tenha trazido uma mensagem muito dura, de repreensão, de juízo de Deus sobre a nação de Israel, mas ele foi muito sensível também, Tanto é que depois ele escreve um outro livro, que é o próximo, após esse aqui nós vamos estudar, que é o Lamentações de Jeremias, onde ele escreve de uma maneira poética, toda a sua tristeza, ou a tristeza de Deus, através do profeta, por toda a situação, por toda a condição, por tudo que o povo de Deus ele estava sofrendo. Então, assim, quando Deus traz o juízo sobre Israel, ou ainda hoje, quando Deus ele traz o juízo no sentido de deixar que consequências na vida de uma pessoa a prejudique, com uma finalidade pedagógica, com uma finalidade... Porque assim, irmãos, nós vivemos em um tempo onde as pessoas pensam que amor é uma disposição de concordar com tudo que a pessoa faz, O famoso passar a mão na cabeça, o famoso, ser politicamente correto. E amor, na verdade, é corrigir quando é necessário ser corrigido. Porque é mais ou menos como uma pessoa que está caminhando para um abismo e se nós não alertamos, não advertimos ela vai cair no abismo. Então, que amor é esse que a gente está vendo, que aquela pessoa está indo num caminho que vai prejudicá-la. Então, é isso que Deus faz, é o que nós devemos fazer, inclusive, com os nossos amigos, Quem é amigo de verdade... vai lá e confronta, vai lá e mostra, olha, você está agindo errado, você está tomando decisões que vão prejudicar a sua vida, não é por aí e tal. E é assim que a gente deve agir, é assim que Deus age com a gente também, nos advertindo, como um pai que corrige os seus filhos. Bora também, mas esse casal ilustre, chegando agora no começo, viu? Daí o tempo certinho de vocês pegar o bonde já saindo, mas com a porta aberta ainda. Pula para dentro do bonde teológico e vamos junto. Então, só falando aqui nessa introdução, então o livro de Jeremias vai nos falar sobre o juízo de Deus. Então vamos falar sobre o propósito do livro. Vou fazer nesse livro o que eu fiz em alguns outros, uns 3 ou 4 que nós fizemos assim, Vira e mexe eu vou fazer essa proposta para vocês, para estudar o livro todo com uma perspectiva, abordando algumas coisas, alguns pontos, e depois a gente encerra o livro e aí volta nele de novo e aborda com outra perspectiva, Eu acho que foi interessante às vezes que a gente fez assim, porque a gente vai percebendo como a gente consegue abordar de diferentes olhares, com diferentes olhares, cada livro da Bíblia. Como a Bíblia ela é rica, como ela é tão rica que nós temos possibilidades diversas de estudá-la. Tanto é que esse é um curso que pretende estudar a Bíblia, usando algumas ferramentas. E aí a gente tem, como vocês sabem, alguns de vocês já participaram ou estão participando de outros cursos que também estudamos a Bíblia. Então é tudo estudo bíblico, A gente não faz outra coisa a não ser estudar a Bíblia, só que de maneiras diferentes, com olhares diferentes, com perspectivas diferentes, com abordagens diferentes. Então aqui também a gente faz isso, Vira e mexe a gente faz, eu vou fazer com esse livro aqui, tá? Então vou tentar abordá-lo com uma perspectiva, abordando 3 pontos, tá certo? Como Jeremias enxergava Deus, é isso que eu vou propor para nós todos aqui, como Jeremias via Deus. Aí depois a gente pega novamente o livro de Jeremias e vamos dividi-lo em umas 4, 5 partes para que a gente então extraia
aí de cada um desses blocos, né, de capítulos, a gente extrai as lições que há no livro de Jeremias. Mas vamos lá. Propósito do livro. Se vocês quiserem anotar, são 3 pontos que eu anotei aqui, que eu coloquei, tá? Então, 3 propósitos aqui desse livro. O primeiro, para fornecer um registro, ele foi escrito, né? Para fornecer um registro permanente do ministério profético de Jeremias e sua mensagem. Então, o primeiro propósito que esse livro foi escrito foi para fornecer um registro permanente do ministério profético de Jeremias e sua mensagem. Nem todo profeta ele deixou, né, as suas mensagens registradas em livro. A gente teve, olha só, Elias, Eliseu, nossa, será que eu vou lembrar outros? Nós tivemos outros profetas de Deus que não escreveram livros, né? Além desses 2, tem outros mais, que está me fugindo da mente aqui agora. Mas nem todos os profetas escreveram livros. Mas aqui Jeremias deixou escrito, né? Inclusive a gente vai ver que é um livro bem extenso, né? Não me lembro exatamente agora, mas tem seus lá 50 e tantos capítulos. Então ele é bem extenso. Então o primeiro propósito foi esse, para deixar registrado aí as mensagens proféticas, né? O segundo ponto do propósito de escrever esse livro, porque esse livro foi escrito, para revelar o inevitável juízo divino, né? Por ter o povo transgredido o conceito, olha só, e persistido em sua rebelião contra Deus e sua palavra. Então, segundo ponto do propósito desse livro ser escrito, para revelar o inevitável juízo divino por ter o povo transgredido, né, o conserto e persistido em sua rebelião contra Deus e sua palavra. Então ficou lá registrado, e olha só como a gente é beneficiado por isso. Então Israel, né, depois de muitos e muitos séculos, continuou lendo o livro de Jeremias. Eles liam, né, a lei e os profetas, é o que eles faziam em todo sábado, ler a lei e os profetas. Então esses registros, mesmo depois de ter passado todo o juízo, mesmo de Deus ter restaurado, ficou registrado ali para que esse povo sempre pudesse estar lembrando. Porque, irmãos, o que acontece? Vocês vão acabar de fazer um curso comigo, né? De repente se decidir até continua outro. Mas uma hora vocês deixam de estudar comigo. Eu tenho a ciência disso, irmão. Eu já estou preparando o meu coração. Né? Igual os pais assim que sabem que os filhos vão casar e vai embora e deixa a gente, visita de vez em quando. Então eu sei que depois vocês vão me abandonar, de vez em quando me visita, manda uma mensaginha lá no aniversário, Facebook, alguma coisa assim, né? Porque o Facebook lembra, né? Aí uns ainda falam assim, não, lembrei do teu aniversário. Não lembrou nada, foi o Facebook. Se não fosse o Facebook, você passava direto. Mas assim, vocês vão uma hora deixar de estudar, né? Mas a Bíblia deve ser estudada por nós cristãos por toda a vida. Nós devemos consultar a Bíblia, nós devemos não só consultar a Bíblia quando temos, às vezes, uma decisão para tomar e temos dúvida de alguma coisa, nós buscamos, né, a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas, mas nós devemos estudar diariamente ela. Por qual motivo? Entre outros, porque o estudo, né, diário faz com que a nossa memória fique atualizada, porque a gente vai deixando, de fato, né, não é natural que a gente guarde a palavra de Deus em nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 1, por exemplo, que é feliz aquele que reflete na lei do Senhor de dia e de noite, né, porque será um bem-aventurado, será uma pessoa abençoada. Então você meditar na palavra de Deus, estudá-la, e a palavra de Deus tem advertência para nós, para que a gente, ainda que tenha de repente vencido aquele pecado, mas para que a gente não torne a cair nele. Então a gente precisa sempre estar, né, consultando a palavra de Deus. Aqui essa palavra consultar talvez não fique muito boa, mas a gente precisa ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque é um alimento espiritual. Nós consideramos a palavra de Deus um alimento espiritual, né? A palavra de Deus, ela comunica a vontade de Deus e nos coloca nessa comunicação em comunhão com Deus, e nos leva e deve nos levar à oração. A palavra deve nos confrontar, a palavra deve mostrar os nossos pecados. A gente deve ler a Bíblia e ser lido por ela. Então a Bíblia faz uma leitura nossa, né? Não a gente só lê a Bíblia, ela lê a gente também e fala, olha, isso aqui precisa ser ajustado. E aí a gente vai se tornando justo, porque Deus vai nos ajustando segundo a sua vontade. E a Bíblia Sagrada é essa ferramenta do Espírito Santo que vai nos guiando no meio
dessa vida conturbada que a gente tem, dessa velha natureza que insiste em dominar a nossa vida e nos levar para longe de Deus. Então o que acontece? Foi registrado por conta disso, porque Israel via lá, né, o que aconteceu lá no passado. Jeremias deixou registrado e isso servia de advertência para que eles não repetissem os mesmos pecados. E para nós também, embora fosse uma questão para Israel, uma questão histórica lá dos judeus, né, mas para nós a gente vai extrair as lições. É por isso que todo o Antigo Testamento, para nós, a gente já tem percebido, né, principalmente os que começaram desde o comecinho, desde Gênesis lá a estudar, né, eu acredito que vocês já perceberam o quanto a gente extrai de lições para a nossa vida, embora fosse em outra cultura, para um outro povo, na antiga aliança, mesmo assim continua sendo para nós útil. A palavra de Deus continua sendo para nós um guia, né? Então, terceiro motivo, amados, tá? Os dois falei, o terceiro motivo, o propósito, né? Por que foi escrito esse livro? Para demonstrar a autenticidade e a autoridade da palavra profética. Então, olha só. Né? Muitas das profecias de Jeremias foram cumpridas durante a própria vida de Jeremias. E aí eu quero ler com vocês, vamos ler? Lá em Jeremias, capítulo de número 16, versículo de número 9. Então olha só, terceiro motivo, terceiro ponto, porque foi escrito, o propósito desse livro ser escrito, né? Para que fosse demonstrado a autenticidade e a autoridade da palavra profética. Muitas das profecias de Jeremias, elas foram cumpridas durante a própria vida do profeta. E a gente vai aqui no capítulo 16, versículo de número 9, né? Já entrando no livro propriamente aqui, estudando ele, 16 e 9 de Jeremias. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa. Então olha só, isso aqui já se cumpriu. Jeremias profetiza e se cumpre nos seus dias, né? A gente vai ver mais para frente isso aqui. Ainda aqui vendo que se cumpriu nos seus dias, capítulo 20, versículo de número 4, só para dar uns exemplos para vocês. Há outros textos que mostram isso no livro, né? A gente vai ver mais para frente também. Capítulo 20, versículo de número 4, diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também aqui mostra essa profecia que ela se cumpriu nos dias de Jeremias. Capítulo 25. Aqui eu acho interessantíssimo toda essa passagem do capítulo 25. Na verdade é do verso 1 até o 14, tá? Como vocês aí estão no começo da aula, com paciência, energia e ainda não estão com sono, eu quero ler com vocês todos esses 14 versículos, né? Que vai chegando no final da aula, tem gente pescando, eu vejo pescando, assim, dormindo, mas agora está no começo, então vamos ler os 14 versículos aí. Capítulo 25 de Jeremias, versículo de número 1 ao 14. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todas essas informações de data, de quem foi o rei, tudo isso é importante, porque aqui a gente vai ver o período, teve um período, né, de 70 anos, que Jeremias profetiza que o povo ia ser levado para longe, né, para fora de Jerusalém, enfim, de Israel. Então tudo isso aqui é importante. O rei era fulano, era cicrano, no ano tal. A gente vai ver aqui, porque essas datas, irmãos, elas vão confirmando, como a gente falou aqui, a autenticidade e a autoridade da profecia, né? Porque a data, ela era de fato uma referência, porque ó, vocês vão, mas daqui a tanto tempo vocês voltam. Daqui a tanto tempo vai acontecer isso e isso. A gente vai ver aqui, mas talvez essa aula a próxima, mas que o Jeremias profetiza um tal de Ananias, lá já adiantando a conversa, mas a gente vai voltar nela, que um tal de Ananias lá, um falso profeta, né? Um cara que estava transtornando a vida de Jeremias lá, uns caras que complica a vida do homem de Deus, mas ele falou, Deus disse, fala para ele daqui 2 meses, aliás, ele vai morrer, né? Ele vai morrer esse ano, só que o texto mostra para nós que depois de 2 meses, esse camarada morre mesmo. Então,
Deus disse, Deus falou, se cumpriu, estava se cumprindo aos olhos do povo. Algumas outras profecias a gente vai ver também que tinham um cumprimento, né, um pouco mais distantes, mas essas aqui, olha só, já mostra pra gente que tinha um cumprimento. Verso 2, capítulo 25, bora acompanhar a leitura aí. O qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, está vendo como vem trazendo bem detalhes aí das datas? Veio a minha palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e os vossos pais, de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira como a obra das vossas mãos, para que vos faça ou vos não faça mal. Verso 7. Todavia não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com obra de suas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha Deus chamando o Nabucodonosor de meu servo, e a gente vai falar o porquê disso daqui a pouco. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, poloei em espanto, em assobio e em perpétuo deserto. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Ou seja, ia cessar toda festa, toda alegria, né? Esse povo ia entrar mesmo numa época sombria. E verso 11: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo, e trarei sobre essa terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Verso 14 e último. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então olha só, irmãos, aqui nesses três versículos, nesses três passagens que nós lemos, né, mostra que essas profecias de Jeremias se cumpriram lá nos seus dias. Ele profetiza mais ou menos um período de 40 anos, tá? Só para a gente entender aqui, né? Alguns reis, né, vêm Israel, ele profetiza aqui diretamente para Judá, ou seja, o reino do sul, né, mas a profecia é para toda a nação. E durante um período de 40 anos, ele passa profetizando. Então não foi lá que ele foi lá e profetizou uma vez e tudo aconteceu e ali acabou. Não foi uma fala só. Durante 40 anos ele profetizou, ele advertiu, ele exortou. A gente vai ver que o ministério dele, a vida dele foi sofrida demais, irmãos. Meu Deus, como... É por isso que lá no comecinho, né? Quando a gente pegar mesmo os trechos lá na outra proposta, a gente vai ver como que lá no comecinho ele falou: não, Senhor, eu sou uma criança, eu sou um menino, eu não vou não, porque ele sabia o que ele poderia enfrentar. Um jovem, inclusive, né? O chamado de um jovem e sensível ainda, né? Um jovem que sofreu de verdade. Não era uma pessoa que pregava, que profetizava de uma maneira assim fria, de uma maneira de um ofício. Ele sofreu mesmo, sofreu na pele, sofreu literalmente, foi preso, torturado, foi uma luta, irmãos, um negócio assim terrível, a gente vai ver mais para frente. Então, só para ver aqui, umas profecias se cumpriram, outras que envolviam o futuro distante foram cumpridas também posteriormente, né? Ou ainda estão por se cumprir. Vamos ler o capítulo 23? Então, essa primeira passagem a gente exemplificou aqui profecias que se cumpriram nos seus dias. E outras agora a gente vai ver que se cumpriram num futuro, tá certo, distante. Capítulo 23, verso 5 e verso 6. 23 de Jeremias, verso 5 e verso 6.
Diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Capítulo 30, ainda falando da questão de um futuro, né? Uma profecia para um futuro distante. Capítulo 30, verso 8 e versículo de número 9, diz assim, ó, 8 e 9 do capítulo 30. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão o Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Então, para completar, capítulo 31, verso 31 ao 34. Capítulo 31, do verso de número 31 ao 34, aqui, ó. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Veja bem, irmãos, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. De que tempo está falando aqui esses três passagens que nós lemos? Do tempo lá que Jesus viria, que Deus em Cristo perdoaria o pecado, né? Não só de Israel, mas da humanidade em Cristo Jesus, que a lei de Deus, o conceito de Deus já não seria de uma forma externa, através das leis, das tábuas da lei, gravado em pedra, mas isso seria, na verdade, um conceito no coração. Deus escreveria no coração do seu povo as suas leis, né? E todos agora não teriam necessidade, inclusive, de buscar um sacerdote, de buscar um profeta, né? De buscar lá um rei, mas todos, desde o menor até o maior, teriam condições de aprender de Deus, porque Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Olha só em Hebreus, irmãos, vamos lá no Novo Testamento para a gente ver o cumprimento aqui dessa profecia. Interessante, já que a gente está falando de palavra profética e profecia, vamos ver o cumprimento, inclusive, né? Depois a gente vai ver aqui os cumprimentos daquelas profecias que se cumpriram lá nos dias de Jeremias, mas agora a gente está vendo a profecia que se cumpriu, ó. Quantos anos aí, mais ou menos? 600 anos, né? Aproximadamente 600 anos depois que o Jeremias profetiza. Lembra? Isaías vem antes um pouco, profetiza 700 anos antes, esse aqui 600 anos antes. Então olha se cumprindo aqui. Hebreus capítulo de número 8, a gente vê o autor dos Hebreus, ele falando, né, a respeito desse cumprimento, ó. Hebreus 8 e 8 diz assim: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Irmãos, preste atenção. Novo concerto é sinônimo de Novo Testamento, tá certo? Novo concerto equivale a Novo Testamento. Então, o que Jeremias estava dizendo lá, haverá um Novo Testamento, haverá um novo concerto, né? Que Jesus disse lá em Mateus capítulo 26, se não me falha a memória, que seria um novo testamento, um novo concerto no seu sangue, né? Na última ceia que Jesus celebra com seus discípulos, ele disse isso, né? Este é um novo concerto. Aliás, vamos conferir antes que a gente continue aqui em Hebreus, só para dar para vocês aí a referência exata, né? Mateus capítulo 26, ó. Que às vezes a gente pega essas palavras, né? Novo concerto, e não liga, que é o Novo Testamento, que o profeta lá na antiguidade já estava falando. Então, Mateus, capítulo de número 26, versículos de número 26. Ficou fácil aqui, né? Só para gravar. Olha aí os versículos já para contribuir para aquele propósito nosso. Vocês esqueceram do propósito nosso, não? Nem lembram, né? Nosso propósito de começar o curso. No final do curso vocês teriam gravado
na memória assim mesmo, gravado, os 31.173 versículos, lembra? Então, desanima não, Valdir, que é isso, varão? Homem de pequena fé, homem bully, né? De pouca fé. Então, ó, 26 e 26, dois aqui para gravar fácil, ó, 26 e 26, depois a gente vai para 8 e 8. Então, 26 e 26 de Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Dependendo, não sei se a versão de vocês aí de Bíblia está Novo Concerto. Se tiver, me confirme aí, me dê um toque se estiver diferente, tá? Na minha aqui, ó, tá Novo Testamento, o sangue do Novo Testamento. Algum de vocês está diferente? Novo Concerto? Não? Todos estão escritos Novo Testamento, é isso? Então, tá bom, tudo bem. Mas tem outras versões que vão dizer Novo Concerto, tá? É a mesma coisa, só para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Então, por isso, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha só. Então, verso 26, 27 e 28, né, confirma a questão do Novo Concerto do Novo Testamento. Vamos voltar para Hebreus capítulo 8. Lemos o capítulo 8, verso 8, né? E aí a gente vai ler o verso 9, tá? Então, bora voltar de novo, Hebreus capítulo 8. Aliás, verso 8, nós lemos que Deus estabeleceria um novo concerto. Verso 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e para eles não atentei, diz o Senhor. Olha, perceba, irmão, é o mesmo versículo, é a mesma passagem lá de Jeremias, ó, né? Verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Verso 11. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha só, verso 12 aqui, e o 13 também, né, para completar. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Então o autor dos Hebreus aqui, ele vai falar sobre a antiga aliança, né, que Deus falou lá atrás, e que se cumpre aqui no sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então aquele Antigo Testamento ficou ultrapassado, porque agora esse Novo Testamento, esse novo concerto, essa aliança nova, ela é superior, porque foi com o sangue de Cristo, através do sangue de Cristo. E aí também, na antiga aliança, não se tinha, né, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todo o povo, só de algumas pessoas, lá, rei, sacerdote e profeta. Sobre essas três categorias de pessoas que o Espírito Santo vinha para, então, estar ali se comunicando com o povo. Mas a nova aliança não, é no coração de cada um, é no entendimento de cada um. Deus se relacionaria pessoalmente com todos. Veja bem, irmão, se os pentecostais estivessem aqui assistindo, ia falar glória a Deus. Notícia boa dessa, mas acho que eles não vieram. Mas vamos lá. Então, só para a gente falar, né, do cumprimento, tá? Vamos voltar lá então no livro de Jeremias, né? Vamos dar aquela folheada para trás. Vamos para o livro de Jeremias. E deixa eu passar aquelas informações básicas que eu passo para vocês. O autor é o Jeremias. Inclusive, só lê o capítulo 1, verso 1, ó. Não sei se vocês já voltaram aí. Voltaram? Bora, coisa rápida. Folheando para um lado para o outro. Bora. Queria ver a mão de vocês assim, fazendo assim, ó. O barulho de folha. Tem alguns barulhos assim que eu acho que são os melhores barulhos do mundo, né? O louvor a Deus, o glória a Deus, o aleluia, o línguas estranhas e o folhear da Bíblia. Aquele ventinho que faz e um barulhinho assim, ó, coisa boa, ó. Significa que alguém está com sede de Deus e está procurando a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas. Então, capítulo 1, verso 1. Já mostra aqui, ó, que ele é autor, confirma. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Nós descobrimos aqui quem é o autor,
que o autor era da linha sacerdotal e era também um sacerdote, além de profeta, que ele era da terra de Anatote, que ficava em Benjamim, então ele era da tribo de Benjamim. Olha quanta informação tem em um versículo. Perceberam? Então aqui, capítulo 1, verso 1 já mostra que o autor é o Jeremias. Qual é o tema desse livro? O tema do livro é o juízo divino e inevitável de Judá. O juízo divino, esse é o tema. O juízo divino e inevitável sobre Judá. Qual a data aí que foi escrito mais ou menos? 585 a 580 a.C., tá? Esse período aproximadamente que foi escrito. Mas antes, Jeremias já profetizava, como eu disse, ele profetizou 40 anos, né? Então, em 586, olha só, 586, o povo foi levado cativo. E aí depois a gente vai ver Ezequiel surgindo, né? Então fica lá Jeremias de um lado, mas já acabando o seu ministério profético, e surge Ezequiel para dar continuidade, advertência, só que o povo já cativo na Babilônia. Aqui eles estão ainda em Jerusalém, ainda não foi invadida, ainda o templo não foi destruído, nem a cidade, nem nada. Jeremias ainda estava falando para eles que isso iria acontecer. Mas nesse tempo aí, 585, 580 aproximadamente, foi escrito isso. Quando, né? Aliás, já falei o quando, né? Que os últimos 40 anos do Reino do Sul. Por quê? Por que ele escreve? Qual é a ordem que Deus dá? Irmãos, preste atenção aqui, ó. Olha o que Deus fala para esse povo. Que eles teriam a ordem para esse povo. Olha o que Jeremias teve que comunicar. Seria equivalente a falar assim para nós: vocês se entreguem aí, ó, aos terroristas do Hezbollah, aos terroristas lá islâmicos. Vocês, igrejas, se entreguem a eles, porque eu vou usar eles para castigar vocês. Já pensou a notícia dessa? Foi o que Deus disse através de Jeremias. Vocês devem se submeter ao rei da Babilônia. Se entreguem ao rei da Babilônia, sem oferecer nenhuma resistência. Então olha só, por que ele escreveu? Para os judeus se submeterem ao rei da Babilônia. A gente vai ver mais para frente, porque Deus iria usar esse meio para purificar a nação de Israel. O castigo seria esse. A gente vai ver em alguns profetas mais para frente, né? Os profetas menores, e que eu não me lembro agora, acho que é Abacuque. É em Abacuque, tá? Em Abacuque a gente vai ver Abacuque questionando Deus, porque Deus não estava fazendo nada ali. Senhor, olha como está a nação, o Senhor não vai trazer o castigo, o Senhor não vai... É aqueles profetas, né, irmão, que quer ver Deus assim descer a espada porque o negócio está feio. O Senhor não vai fazer nada, Senhor? Tem gente que não espera a paciência, a longanimidade de Deus, né? Ele quer logo que venha o juízo. Por que o Senhor não faz isso, não faz aquilo? Mas é um senso de juízo também. Ali estou falando que o profeta estava totalmente errado, não, o Abacuque. Mas ele questiona a Deus, né? Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor... Não pode ver uma coisa dessa e não trazer, né, a justa retribuição. Aí Deus disse: tá bom, vou fazer sim. Só que eu vou usar a nação tal e tal para castigar então o povo de Israel. Aí o Abacuque entra em crise e fala: não, Senhor, mas o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que o teu povo para castigar o teu povo? Deus disse: é isso aí mesmo, vou usar. Não se preocupa não, que também eu vou cobrar deles lá a maldade que eles vão fazer, né? Mas a semelhança lá do que a gente vai estudar mais para frente, em Abacuque lá, aqui também Deus ia fazer isso. E usar uma nação ímpia, que eram os babilônicos, uma nação pagã, para castigar Israel. A finalidade era purificar Israel. Isso funcionou, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, talvez a melhor maneira, né? A melhor maneira de esboçar essa mensagem de Jeremias é chamar atenção para o modo como o profeta retratava Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa primeira abordagem aqui, tá? Como que Jeremias, né, via Deus. Um resumo dos aspectos principais do ensino de Jeremias. Como Jeremias enxergava Deus. São 3 pontos aqui. Como Jeremias enxergava Deus. Se vocês quiserem anotar, um amante abandonado, ou Jeremias via Deus como o amante que foi abandonado, tá? No sentido figurado aqui, calma, não se espante não, né? Sempre a gente vê essa metáfora, né, irmãos? Esses símbolos aí no Antigo Testamento, como Israel sendo uma mulher prostituta, uma mulher que adulterava com outros deuses, né? Como Deus sendo esse marido traído e tal. A gente vê isso em Oséias. Oséias é isso aí. Deus dizendo para o profeta: vai lá e faz
o papel do marido que foi traído, mas que vai lá e busca a mulher. E a mulher estava no prostíbulo. Ah, meu irmão, profeta hoje em dia é fácil, né? Quero ver ser profeta aí nesses dias aí, que Deus disse assim, vai lá e busca a mulher, lá no prostíbulo, resgata ela de lá e traz. E a mulher vinha, saía de casa de novo, ia lá para o prostíbulo e vinha grávida de um filho que não era nem dele. Deus disse, assuma o menino. Ia de novo a mulher lá, aí vinha com outro segundo, com embuchada de novo. Um bucho desse tamanho, o filho não era, o segundo filho. Deus disse, assume o menino e tenha como teu filho. Então olha só, irmão, aqui em Jeremias a gente vai ver também que Deus deu algumas ordens para Jeremias, que foi um negócio duro. Então, profeta de Deus aqui nesse tempo era muito difícil, porque exemplificava com a vida, né? Porque Deus, através do profeta, mostrava a sua tristeza, o seu sofrimento, né? Por esse povo estar se distanciando dele. Deus, um marido perfeito, amoroso, e fazia tudo pelo seu povo. Então Deus vai exemplificando dessa forma. Então, primeira coisa aqui, a primeira forma que Jeremias enxerga Deus, como um amante abandonado. A segunda forma que ele enxerga Deus, como justo juiz, o justo juiz, ou o juiz que é justo, né? E terceira forma, como o rei universal. Então olha só, Jeremias retrata Deus como o amante abandonado, como o justo juiz e como o rei universal. Vamos pegar então esses 3 pontos e trabalhar neles, tá bom?